Eu tô com a meta de bater 1000 até o final do ano. Eu conto com a tua ajuda. Analog Horror, o subgênero de terror criado pela internet nos últimos anos, misturando o found footage com a estética de fita dos anos 70, 80 e 90. Apesar do gênero ter saturado muito nos últimos anos, com vários analog horrors terríveis, um pior que o outro. E o auge disso foi 2024. Mas isso é tema para outro vídeo. Esse vídeo não é sobre a queda do analog horror, mas sim analog horrors que poderiam virar filmes. Sim, filmes, já que com o sucesso do filme das Backroads, ele pode começar uma onda de filmes de terror analógico para os cinemas. Sim, indo pro cinema. Pela segunda vez, pois teve o filme do Slenderman, mas esse daí não é bom não. Dito isso, vamos começar com os analog horrors que mereciam virar filmes. Começando por... o analog horror mais famoso e copiado. Esse é Mandela Catalog, lançado em 2021. Foi um grande boom. Todo mundo no momento está falando do analog horror mais assustador. Apesar de hoje os efeitos ficarem bem datados e toscos, bem toscos, eu vou dar um pequeno resumo da lore de Mandela Catalog. Mas se vocês quiserem se aprofundar, tem o Zedin, o El Rip. Na verdade eu não vou falar da lore completa de todos os Analog Horror aqui, porque também se fosse o vídeo teria mais de 1 hora. Em resumo, o Anjo Gabriel foi substituído por um Alternate, que é a mesma coisa que um Doppelganger, que é uma sósia completamente perfeita de você. Em alguns folclores isso quer significar que tu vai de base de uma forma bem ruim, mas bem pior que a própria morte. Tá. E como isso poderia virar um filme? A história, a trama são muito boas e compensa muito no terror, apesar de ter ficado muito tosco. E também a história, ela é perfeita para adaptar, perfeita para uma história de terror ali, no máximo de umas 2 horas. E compensa principalmente no found footage. E também é muito fácil de se adaptar, na minha opinião. Tá, já em uma lista de analog horror, não pode faltar o melhor analog horror de todos. E eu estou falando de The Walten Files, um dos melhores analog horrors já criados. E sim, ele é bem inspirado em Five Nights at Freddy's, mas ainda sendo bem original. Sendo The Walten Files um dos maiores analog horrors já criados. É sério, você nunca vai encontrar vídeos de minutos sobre isso. É sempre vídeo de horas, como por exemplo do Nashikawa ou do Lickzinho. Mas como The Walten Files podia virar um filme? Por um simples motivo, a história é perfeita. Perfeita para uma adaptação cinematográfica. A lá Five Nights at Freddy's. Ok, tá certo que os filmes de FNAF não são lá exemplos de filmes de animatronics. Mas né, eles são os únicos bons que prestam, porque existe o Williams Wonderland e Banana Split the Movie. 2 lixo, viu? E finalmente responder as perguntas que nunca foram respondidas. Sim, The Walten Files até o momento que eu falo que vocês nunca teve um fim. O show ainda está na sua primeira temporada. E responder as perguntas que nunca foram respondidas seria maravilhoso. Como quem é o espírito do mal e por que ele ataca e quer tanto a Sophie. Isso seria perfeito para o filme. E finalmente responder as perguntas que jamais foram respondidas por Martin Walsh. Agora, esse daqui seria um filme perfeito. E eu estou falando das criaturas de carne. Vita Carnes conta a história de uma humanidade que descobriu uma raiz, uma planta chamada Crawl. E descobriram que essa planta tem vasos sanguíneos e sangra de verdade. E ela pode nascer em qualquer lugar do mundo. Sim, até na Antártica. E detalhe,
Essa planta, essa raiz chamada Crow, ela literalmente pode dar vida a seres de carne, a seres quase perfeitamente iguais aos humanos. E também esses bichinhos aí que parecem pulgas, que você pode cuidar daquele cachorro, gato. Até mesmo um gigante, uma cabeça de triângulo e um buraco no meio da cara, no caso. Até mesmo o Mimic. Não esse Mimic. Esse Mimic. E também dá pra comer o Crow. Tá, beleza. Mas agora indo, como Vita Carnes podia virar um filme? Pelo um simples motivo. A história é cinema, genial e vai uma baita crítica à humanidade. Porque tudo que existe a gente explora e abusa disso. O filme de Vita Carnes seria perfeito, não só pelos motivos que eu falei anteriormente, mas como realmente ele dá medo mesmo. Porque, olha, história de doppelganger que substituíram um anjo que causaram terror na cidade de Mandela. Animatronics possuídos. Isso não dá medo comparado a seres literalmente feitos de carne. Tá, já falamos de obras de doppelgangers que substituíram anjos, animatronics possuídos e seres de carne. E que tal falarmos sobre o fenômeno de um falso deus? Agora, para finalizar esse vídeo, The Boiled One Phenomenon. The Boiled One, lançado em 2024, o ano que foi considerado a decadência do analog horror, e esse foi um dos poucos bons dessa época. Criado por Dr. Nowhere, essa é a história que deixou muita gente sem dormir sobre um fenômeno de um falso deus. Como ela poderia virar um filme simples, explicando o que é o FAN 228 e também mostrando ele fazendo mais vítimas e contando a história de forma linear e mais aprofundada sobre esse ser que ninguém sabe o que é. É uma falsa divindade que ninguém saiba a história. E como ele invadiu a transmissão de televisão, o que ele quis dizer para o Zamperini, são perguntas que precisam ser respondidas. E finalmente explicar as coisas que não foram explicadas, as questões que foram deixadas abertas. E também mostrando ele fazendo mais vítimas, o que é o FAN 228, como ele invadiu a transmissão de televisão, o que ele é. São muitas perguntas para poucas respostas, e um filme disso seria perfeito. Bom, e esse foi o vídeo de analog horrors que poderiam virar filmes. Eu queria falar muito mais, como por exemplo The Monument Mythos, Local 58, Gemini Home Entertainment e The Oldest View. Mas esse vídeo ficaria muito longo se eu falasse de tudo. Se vocês quiserem, eu faço uma parte 2. Se você curtiu até aqui, dá like e se inscreve. O meu nome é Edri Yuki e tchau!